Paz seja convosco. Quero compartilhar uma palavra que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do nosso Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Desde que eu me entendo por conhecer a palavra de Deus, na minha caminhada com o Senhor, que já tem muitos anos, da minha infância, na minha adolescência, principalmente infância e adolescência, eu ouvia muito falar sobre o retorno de Cristo, a volta de Jesus, e o quanto a sua igreja deveria anelar, quanto a sua igreja deveria desejar e buscar com certo fervor, com certa expectativa esse momento, o momento do retorno do Senhor, para nós nos encontrarmos com Ele nos ares e assim podermos habitarmos eternamente com o nosso Deus. Seria o primeiro passo de uma recompensa. E nos dias atuais eu percebo que, inclusive nós estamos tão atormentados, que eu acredito que essa é a palavra correta, atormentados pelo dia a dia, atormentados pela correria, atormentados pelos diversos afazeres e problemas que vêm, né? Se não é problema de enfermidade que uma pessoa está enfrentando, é um problema de financeiro, é um problema familiar, é um problema com um filho, com um esposo que está nos vícios, é um problema pertinente às pessoas que servem a Deus, né? Então, nós crentes, nós cristãos, nós aqueles que amamos ao Senhor, nós aqueles que cremos na palavra de Deus e que deveríamos anelar e esperar e, como diz, apressar a volta do Senhor. De que forma apressar? A forma como a Bíblia nos orienta e nos diz para apressarmos a volta do Senhor é não só orando, mas contribuindo com a evangelização, contribuindo em ensinar, orientar as pessoas a Cristo, direcioná-las elas ao Senhor Jesus, direcioná-las a terem um encontro com Jesus, a terem a sua salvação, a serem libertas, a serem saradas por Ele, a serem curadas por eles, a ter um encontro real na sua vida com Ele, um encontro que vai mudar completamente a sua estrutura, completamente a sua vida. Isso está nos faltando. A palavra do Senhor diz que o evangelho de Cristo, ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus, ele se manifesta sobre nós, ele é o poder dos céus que vem sobre as nossas vidas, que vem para o indivíduo que precisa de Deus, porque todo indivíduo necessita de Deus. Todo indivíduo, a partir do instante que Adão caiu, a partir do instante que houve uma ruptura, que o pecado entrou na terra, a partir desse momento, todos os indivíduos ficaram longe de Deus. Todos os indivíduos foram lançados para longe da presença de Deus através dessa ruptura, através do pecado. E com esse pecado e com essa separação, Deus não teve outra alternativa senão mandar Cristo como homem, como ser humano, como carne, viver como homem, viver a nossa carnalidade, viver as nossas emoções, viver os nossos problemas, por assim dizer, viver as dificuldades que nós enfrentamos na terra. Jesus viveu, Jesus andou conosco, Jesus andou com o ser humano, Jesus andou com aqueles primeiros homens lá do Novo Testamento, da Nova Aliança, né? Jesus andou com eles, Jesus andou com os discípulos, Jesus esteve na terra, Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus teve necessidades, Jesus
andou, Jesus se fez carne. E por se fazer carne, por ter andado entre nós, ele que não pecou, que não teve nenhum único pecado sequer, Jesus, ele pôde ser o sacrifício por nós. Um sacrifício imaculado, um sacrifício perfeito. E esse sacrifício perfeito foi realizado. E ao ser realizado esse sacrifício perfeito, agora há uma nova forma do ser humano se aproximar de Deus. Há um único caminho, um novo e vivo caminho, Cristo Jesus, que morreu, ressuscitou e vivo está sentado à destra do Pai. E somente por Cristo Jesus, e somente pelo nosso Senhor Jesus Cristo, é que o ser humano pode ter acesso outra vez a Deus, aquela ruptura, aquela separação que foi realizada com o pecado. O pecado nos separa de Deus, mas Cristo nos aproxima de Deus. E em Cristo somos aperfeiçoados. De que forma somos aperfeiçoados? Nós vamos sendo tratados por Deus dentro das mazelas da nossa alma, dentro dos nossos pecados, dentro daquilo que nós erramos e insistentemente fazemos coisas de enganar, de mentir, de trapacear, de ser malicioso. Enfim, uma variedade de pecados, né? Como inveja, ciúme, tudo que produz, tudo que vem do mal, tudo que está enraizado no ser humano, está enraizado no ser humano, faz parte do ser humano. Desde uma criancinha que já é egoísta no seu agir, porque já existe a semente do pecado, do erro, do engano. Então, dessa forma, o ser humano que estava longe de Deus volta para Deus. O ser humano que não tinha mais participação das bênçãos com o Senhor, agora tem. Ele tem uma nova comunhão. E todo indivíduo, todo ser humano precisa voltar-se para Deus. Porque a Bíblia ela é clara, existem dois caminhos. Um é o caminho para a eternidade e o outro é o caminho para a perdição. É eterno também, mas é um caminho eterno de perdição. É um caminho onde haverá choro e ranger de dentro. Onde todos aqueles que rejeitaram a palavra da verdade, a palavra de Cristo, a palavra de reconciliação que Ele nos oferece através da sua vida e morte. Essa palavra, todos os que rejeitarem essa palavra, eles estão eternamente separados. Se eles partirem dessa terra, se eles se forem antes de tomarem uma decisão por Cristo, eles estão eternamente separados de Deus. Eles estarão num lugar de perdição, e isso é real, isso não é fictício, isso é verdade, isso vai acontecer. E infelizmente parece que tem pessoas que querem pagar para ver. Infelizmente parece que tem pessoas que não entendem essa realidade, continuam se enganando, continuam se autodestruindo, se autossabotando, e isso tem uma consequência. Se partirmos dessa terra sem Cristo, se partirmos sem o nosso Deus, estamos perdidos. Então, ao Deus nos chamar para si, ao Deus fazer com que nós sejamos transformados agora, porque a nossa vida começa a ter um novo sentido. Não, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nem tudo vai ser flores. Não oferecemos, e se alguém está oferecendo isso, está enganado, está equivocado na sua forma de oferecer. De não haver mais problemas, de não haver mais choro, de não haver mais lágrimas. Aqui nessa terra ainda choraremos. Aqui nessa terra ainda derramaremos muitas lágrimas. Aqui nessa terra ainda vamos ter desilusões.
Vamos ter frustrações, vamos chorar perdas, porque os nossos entes queridos vão partir, muitos antes de nós, outros depois, mas nós vamos chorar, nós vamos ter problemas, os problemas virão até nós, nós continuaremos enfrentando as nossas lutas, as nossas adversidades, vamos continuar como qualquer outra pessoa, porém, a diferença é que Cristo está conosco. A diferença é que nós temos força para vencer. A diferença é que nós temos força para continuarmos a nossa caminhada e continuarmos firmes e louvando a Deus. Não maldizendo, não recriminando Deus porque os males vêm, porque os males acontecem. Ao passo que agora transformados em Cristo, entendendo essa parte de que as dificuldades ainda existirão, mas que o Senhor está conosco e a sua força está conosco. Existe algo que é o que nós lemos aqui, que é sobre o retorno de Cristo. Os crentes deveriam realmente, os cristãos, né, deveriam realmente se voltarem mais para o Senhor e desejarem a sua volta e orarem e contribuírem para que a sua volta ela se apresse. Porque nós estamos aguardando o retorno do nosso Deus. Nós estamos aguardando o retorno de Cristo, aquele que andou na terra. Aquele que veio e morreu pelos nossos pecados e prometeu que voltaria. Prometeu que estaria conosco. Prometeu que viria buscar a sua igreja, a sua noiva. E nós iremos aos ares nos encontrar com ele, subiremos com ele. Mas aqui a palavra ela diz que Paulo ele está explicando como se dará isso e ele diz que os mortos ressuscitarão primeiro, ou seja, aquele que morreu em Cristo, ele vai ser transformado o seu corpo. Ele vai ser um corpo, por assim dizer, parecido com aquele corpo que Jesus teve após a sua ressurreição. Um corpo que ele não precisava abrir uma porta porque o seu corpo ele podia passar pelas paredes. Ele podia estar num lugar e de repente estar no outro, desaparecer, como foi o que aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús. Jesus estava conversando com eles na mesa e de repente, quando se abre os seus olhos, eles se dão conta que ele era Cristo, Jesus desaparece na frente deles. Ou quando Jesus aparece dentro do local onde os discípulos estavam reunidos, aparece. Os corpos daqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados, serão transformados. Eles irão primeiro, depois aqueles que estiverem vivos no dia do arrebatamento da igreja. E, como eu falei, eu sei que hoje nós estamos sempre correndo e sempre tão angustiados com tantas coisas, como disse Jesus a Marta, 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 tu estás preocupada com tantas coisas, mas Maria, ela está buscando a coisa certa. Tu está com tantos afazeres, mas Maria está no lugar certo, Maria está no lugar da adoração, Maria está usufruindo de mim, está aproveitando a minha presença. E muitas vezes o que está faltando para nós, Igreja do Senhor, é que nós estejamos usufruindo da presença do nosso Jesus, do nosso Deus. É aproveitando que Ele está aqui, que Ele nos dá alegria, que Ele nos dá paz, que Ele nos dá gozo, que Ele concede satisfação à nossa alma. Que Ele é o que está ao lado do solitário, da solitária. Que Ele é aquele que ampara, aquele que está totalmente desamparado, é Ele que vem e dá suporte, é Ele que vem e dá força ao que está cansado. Nós deveríamos aproveitar mais a presença do Senhor, ao invés de nos preocuparmos tanto. Eu falo isso para você, mas eu falo isso também para mim. Eu preciso mais de Deus, eu preciso mais da presença de Deus. Eu preciso mais ser como Maria, que estava aos pés do nosso mestre, e ali ouvindo a sua palavra.
A gente não sabe necessariamente que tipo de conversa estava acontecendo ali, mas podemos imaginar que Jesus falasse sobre o seu reino, sobre o que haveria de vir, sobre o que aquela mulher encontraria nos céus. E eu quero te dizer, há um tesouro para nós, há riquezas para nós, há alegria para nós, não só nesta terra, mas no porvir. E precisamos almejar, desejar, clamar pela presença do nosso Deus e clamar pelo seu retorno. Desejarmos. Fala-se que a igreja dos primeiros séculos, aqui, esta é a igreja do primeiro século, na verdade, ela já estava esperando a volta de Jesus, ela já estava esperando. E disse também de que, na verdade, todas as eras da igreja, a igreja deveria esperar e anelar com grande expectativa o retorno do nosso mestre amado. Ele vem nos ares. Ele vem nos ares. E ele vem e conclama a sua igreja, ele conclama a sua noiva para subir com ele. E nós seremos arrebatados, nossos corpos serão transformados ao Senhor, subirão com ele. E lá nos céus nos espera uma grande festa, um grande banquete. E lá nos céus há recompensas para aqueles que foram fiéis ao Senhor, aqueles que lutaram, aqueles que muitas vezes negaram a si mesmo, negaram a sua vontade, se humilharam, pediram perdão muitas vezes. Há recompensa para essas pessoas, há recompensas nos céus. Há um banquete, há uma eternidade nos esperando, porque a matéria ela vai se corromper, o corpo se corrompe, mas depois que nós passamos pelo processo da transformação dos nossos corpos, em Cristo ressuscitamos, em Cristo ressuscitados, aí então, os nossos corpos terão uma transição, uma transformação. E nessa transformação não haverá mais choro, não haverá mais marcas, não haverá mais cicatrizes, não haverá mais dores. Aí sim, não haverá mais dores, não haverá mais lágrima, não haverá mais sofrimento, não haverá. Vai terminar tudo isso. Então, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, eu falo contigo neste momento. Que Deus traga um despertar nas nossas vidas, que Deus traga um despertar no nosso coração. E seja o que for que estiver acontecendo agora, nesse instante com você. Seja a luta que for, amanhã você vai ter outra luta, você vai ter outra dificuldade, você vai ter outro problema. Enfim, eles vão continuar. Até o nosso deitar nessa terra e dormirmos, e então partirmos daqui, ou nós nos encontrarmos com Cristo no arrebatamento. Ou seja, os problemas sempre estarão aí, as lutas sempre estarão aí. Mas nesse dia, nesta hora, tome uma resolução na sua vida. Tome uma decisão. Esse é o meu convite para ti nesse momento. Tome uma decisão de se voltar para o Senhor. De se voltar com o coração desejoso pela sua volta. Anele. Outro dia eu ouvi uma palavra que dizia, se você fosse, se esse hoje fosse o último dia da sua vida, o que você faria? Provavelmente você deixaria a louça para lavar, você não faria mais nada, você procuraria estar bem, feliz, viver o melhor momento. Viver sem preocupações. Se esse hoje fosse o dia que Jesus retornaria, como você iria viver?
com excesso de preocupações ou naquela euforia, naquela expectativa. Então, que nós possamos viver nessa expectativa, nessa euforia, nessa alegria. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Os sinais estão acontecendo, eles estão mais nítidos do que nunca. Jesus está voltando, os salvos no Senhor Jesus irão com Ele, partirão com Ele, viverão eternamente com Ele. Oh, glória a Deus, aleluias. Glórias ao Senhor. Estaremos para sempre com Ele por toda a eternidade, por toda a eternidade. Glórias ao Senhor por isso. Então, meu convite a você é para que você pare tudo o que você está fazendo nesse instante. E se dê de presente um momento de usufruir da presença do Senhor e dizer: Maranata, vem Jesus. Maranata, vem Jesus, e que eu esteja pronto, eu esteja preparado para o instante que o Senhor vier na sua glória, na sua majestade, no seu poder e vier buscar a sua noiva, que eu esteja pronta, que eu esteja limpa, que eu esteja adornada, que eu esteja perfeita para o Senhor naquele dia. Em nome de Jesus, queridos, que nós voltemos o nosso olhar para o evangelho pleno do Senhor. E o evangelho pleno fala da volta de Cristo. E que nós anelemos, que nós desejemos, que nós busquemos esse dia. Em nome de Jesus eu quero orar pela sua vida, pelas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar, Senhor, nesse instante, a vida do meu irmão e da minha irmã, Senhor, que ouviram essa palavra. E que talvez, Senhor, como eu andei há um tempo atrás, tão angustiada, Senhor, tão perplexa, tão, Senhor, atarefada, tão envolvida com este presente mundo, com as coisas corruptíveis, Deus, com as coisas que vão perecer. Senhor, queremos organizar e limpar uma casa muitas vezes e as coisas estão se deteriorando, Senhor, tudo se deteriora, tudo vai se esvaindo, mas, Senhor, o que não se esvai, Senhor, é aquilo que construímos para a eternidade. Isso não acaba, Senhor, não, na eternidade não há traça, não há ferrugem, Senhor, nada acaba, é eterno, Senhor, não se degenera, Senhor. Portanto, ó Deus querido, nos faça edificarmos, Senhor, construirmos para a eternidade, construirmos, Senhor, na terra, um futuro na eternidade, um futuro de recompensas, Senhor, que nós não venhamos a guardar malícia no nosso coração, guardar inveja no nosso coração, que nós não venhamos a guardar ressentimentos no nosso coração, Senhor. Que nós não venhamos a guardar amargura na nossa alma, Senhor. Mas Deus, cura-nos, Senhor, cura-nos por tua misericórdia e limpa-nos e purifica-nos, Senhor, para que tudo que nós tenhamos que tratar, tratemos hoje, agora, no tempo que se chama hoje, Senhor, no tempo que se chama agora. Deus, que nos voltemos para ti com simplicidade, com o coração, Senhor, envolto, Senhor, de uma expectativa, de uma grande expectativa pela tua volta, em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço, em nome de Jesus, que nós venhamos voltar o nosso olhar para o retorno de Cristo, para o momento do grande dia que a igreja deve esperar e anelar e querer, do arrebatamento da igreja. Senhor, em nome de Jesus, prepara-nos para esse dia. Senhor, se estamos tão atarefados, Senhor, com as lutas diárias, meu Deus, em nome de Jesus, que nós venhamos parar um pouco, Senhor, que nós venhamos, Senhor, a nos assentarmos como fez Maria aos teus pés, e ali, Senhor, ouvirmos a tua doce voz, o Senhor nos contando a tua história, nos contando o que nos espera, o que nos aguarda, para aquele que for fiel até o fim, Senhor.
Senhor, para aquele, Senhor, que se limpar e se purificar, Senhor, para aquele que conseguir perdoar, Senhor amado, para aquele que conseguir, ó Deus, ter no seu coração a reconciliação, ter no seu coração sentimentos puros e verdadeiros, Pai. Em o nome de Jesus, Pai amado, nos prepara para o retorno para Ti, para nos organizarmos, para estarmos, Senhor, devidamente prontos, Senhor, para a Tua volta, Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai amado, nós Te pedimos. Toca no coração de cada um dos meus irmãos que ouviu esta palavra e que eles possam tomar a decisão de Te esperarem com expectativa, com grandes expectativas para os céus. Nesta terra o Senhor vai suprindo, o Senhor vai abençoando, o Senhor vai consolando, o Senhor vai confortando e o Senhor vai fortalecendo. Mas na eternidade não haverá mais motivo para isso, porque não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, não haverá mais corrupção, não haverá mais engano, não haverá mais mentira, não haverá mais fome, não haverá mais miséria. Oh Deus! O Senhor é conosco e essas promessas são para nós, são para a igreja e para todos aqueles que entregarem as suas vidas ao Cordeiro de Deus, ao Cristo Jesus. Em nome do Teu Filho amado nós Te pedimos, Senhor, e eu entrego tudo nas Tuas mãos. Amém e amém, Jesus. Meu querido, fique com essa palavra em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Que o teu olhar, ele possa se voltar inteiramente para o Senhor Jesus e desejar grandemente a sua volta. Quero te pedir, se essa palavra de alguma forma ela falou contigo, compartilhe essa palavra por gentileza, você nos ajuda, tá bem? Se você fizer isso, você compartilhar, se você se inscrever no canal, você está me ajudando. Se você der um likezinho, você está me ajudando aqui também, tá bom? Então, se de alguma forma essa palavra foi relevante, compartilhe e atenda os nossos pedidos, tá bem? Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus.